Olha, temos vinheta nova de fim de tarde. Adorei. Novo layout, fim de tarde. Olha que layout bonito. Com a Pedro Legado, os dois irmãos. E assim adorei. Fiquei até emocionado. Olha a mesinha, que é a mesinha do boteco que a Aroeira toca. Tem mesinha do boteco? Tá bonito, tá bonito. Tá bonito. E entrei ali, ainda tirei uma casquinha ali com a Márcia Carmo, que caiu a internet da... Eu estava acompanhando, ela ficou congelada, mas eu estava mandando uma mensagem, eu não tinha como entrar. Ainda eu mandei uma mensagem rápida, quer que eu entre? Aí entrei. Mas então, deixa eu dar boa tarde aqui para todos e todas aqui da comunidade. Boa tarde, Miguel e Aroeira. Tem sido um tempo assim pesado, né? Esses últimos tempos aqui. Difícil, pesado. É uma coisa que está acontecendo, isso que está acontecendo no Brasil, no Rio Grande do Sul. É uma coisa para a gente pensar muito, tem que refletir sobre isso, porque são novos tempos e tempos que a gente tem que se preparar para enfrentar, porque não é... Bom, a gente vai conversar sobre isso, acho que tem 1000 coisas envolvidas nisso, mas tem também a questão do planeta, né? Então, que os políticos precisam começar a pensar, né? Porque exatamente. Passa por eles, né? Diretamente, pelas decisões deles e tudo mais, e está sendo realmente grave. Eu acho que passa por eles cada vez menos. Os políticos hoje em dia são linhas de transmissão de poderes bem mais competentes e maiores, que, na verdade, é o mercado, é o poder econômico, os bilionários que a gente vive se referindo, os donos do agronegócio. A tragédia do Sul é uma consequência quase que direta. Você pode traçar uma linha da expansão do agronegócio e do aumento dos desastres ambientais nas regiões onde eles agem. Não, mas eu estava pensando, sobretudo, na notícia que circulou, na notícia que circulou hoje, que o Rio Grande do Sul não investiu nenhum tostão na prevenção de enchente em 2023. A não ser 5 emendas, eu acho. 5 vereadores propuseram emendas. Um do PT com 1 milhão e um do PSOL com 1 milhão. A Melchiona foi uma delas. A Melchiona foi uma, exatamente. Talvez tenha sido a única, eu acho. E mais 4 parlamentares que não são do PT ou do PSOL que puseram alguma coisa. Isso a nível estadual. Mas, olha, não sei se vocês ouviram aí a fala do Fernando Horta, do Augusto Damiani. O Augusto Damiani ele foi do DEP, né, que é esse departamento lá responsável por tudo isso, né? A drenagem, a questão dos rios. E eu estava ouvindo eles, e eu já tinha ouvido um vídeo do Damiani, ele falando que foi uma falha de manutenção desastrosa, né? E o Horta falou, foi um sistema de proteção que foi desmontado. Então, tinha uma manutenção precária, as bombas não foram trocadas, as comportas tinham que ser feitas, novas comportas, tinham que botar geradores, um novo sistema de drenagem. Quer dizer, uma coisa que poderia, como a Daiane mesmo estava falando, são coisas que não aparecem. Então, os políticos não gostam de fazer esse tipo de obra, porque não é uma obra visível, né? Que ela é subterrânea. Então, eles acabam deixando... Parece que o orçamento para esse tipo de coisa foi mínimo. Né? Eu diria assim... Ela disse mais uma coisa, só para terminar aqui, ela disse mais uma coisa, que foi que a Dilma quis construir um sistema, depois daquela história de Petrópolis, a primeira vez, ela pensou em construir um sistema nacional de proteção a temporais, enchentes e tal, nacional. Mas aí, né, veio o golpe, veio o Temer, veio o Bolsonaro, nada foi feito, e os estados e municípios também não fizeram grande coisa. Eu sei que lá em Teresópolis não foi feito aqui. Petrópolis teve outras... Não foi feito nada depois. Exatamente. Agora a gente entende a Arca de Noé, né? Gente, prevenção significa o seguinte: você fazer uma coisa que, se tudo correr bem, jamais será notada. Pois é, porque se tudo correr bem, não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. E o político vai fazer propaganda. Mas eu não gosto de dizer o político, em geral. Mas o mal político, o político que não tem o tal do espírito público, que a gente encontra, às vezes, até em partidos conservadores, espírito público. Encontra. O cara que tem uma preocupação com o seu eleitorado, etc. Mas, no geral, são os políticos do campo progressista que têm preocupação com o futuro.
O A resto, gente, população. é o próprio umbigo. Futuro do planeta, da população, o bem-estar. O resto é o próprio umbigo. Simplesmente isso. É a reeleição. Tudo aquilo que é positivo não vai aparecer, porque significa que as coisas vão seguir naturalmente. Entendeu? A educação é isso, a prevenção é isso, a saúde. Uma coisa que a Regina falou no começo ali, que eu acho que é importante. A gente tem que começar a se preparar para o agravamento da crise climática. Um agravamento rápido. Crise climática. Da crise climática. Um agravamento rápido, porque a gente está notando que fenômenos que a gente já conhece há 20 anos, o Ninho, a Laninha e tudo mais, estão muito mais graves e mais intensos agora. Além do agravamento objetivo, que é o agronegócio atuando nas áreas que estão tendo desastres ambientais, monumentais. Ou é o agronegócio, ou é incúria, ou é desvio de verba e corrupção, ou é simplesmente o mais prosaico das razões, a mais prosaica das razões. Nem lembraram. Não, e aí você tem assim essas pessoas, né? Esses valores do neoliberalismo que você quer o Estado mínimo para investir e você quer o Estado máximo para salvar. Exatamente. Agora está todo mundo lá, está lá. Cobrando do Estado, inclusive. Cobrando do Estado. Uma outra coisa que me incomoda, não é que me incomode, eu acho bacana a solidariedade, percebo como é que é importante, mas é muito comum grandes empresas e grandes empresários negociantes assoviam, olha para o outro lado. Quem acaba contribuindo, quem vai pingando o PIX ou os pequenos depósitos, é a população. É justamente aquele que também é vítima de muitas coisas, que tem a solidariedade que os outros lados, que as outras pessoas não têm. Então, o fato de gente, de grandes milionários e bilionários e bancos do país não correrem para as TVs e jornais para anunciarem ajudas substanciais, já me deixa um pouco irritado. Vou usar a palavra irritado para não usar nada pior. Já me deixa irritado. Mas o triste é que todo mundo sabe, de uma certa forma, o que pode acontecer. O Rio Grande do Sul é um estado sujeito a enchentes. A gente sabe disso. Tem uma lagoa imensa. Tem uma lagoa imensa, um rio imenso, entendeu? Eu não sei quem é o Charles. Então, peraí, Arora, deixa eu terminar. Tem uma lagoa imensa, um rio imenso, eu já passei por enchentes em Pelotas, com chuva forte, algumas vezes, porque Pelotas é uma cidade na beira, perto da Lagoa dos Patos, que sofre esse tipo de coisa. Então, o governador, os prefeitos e tudo mais estão carecas de saber que o Estado pode encher e pode ser uma coisa grave. E o que eles fazem? Absolutamente nada, entendeu? Porque é sempre tentar consertar o prejuízo. Entendeu? Você se lembra do Rio de Janeiro, há 20, 30 anos atrás? O Flamengo enchia de água na cintura. A lagoa enchia, vinha até a minha casa. Entrava a sua casa. Então, Praça da Bandeira. Praça da Bandeira. A gente sabe que o Rio também é um local complexo para trabalhar, porque muitas partes da cidade estão abaixo do nível do mar mesmo. Então, na verdade, o que aconteceu é o seguinte, com esse problema continuamente, sempre voltando, sempre na mesma época, em algum momento o poder público acabou tomando algum tento, algum jeito, e mal ou bem, conseguiu diminuir e muito o problema. Construíram aqueles armazenamentos de água temporários enquanto as grandes cisternas e tudo mais. Mal ou bem, pressionado pela população, houve uma melhora. Em outras cidades do Brasil, onde você tinha grandes desastres, mas Porto Alegre chega a ser absurdo, porque, como você falou, acontece toda vez, tem até a charge que eu ia citar, esqueci quem foi, que é o Eduardo Leite, falou assim, em 2023, fomos pegos de surpresa. 2024, fomos pegos de surpresa. E, provavelmente, 2025, fomos pegos de surpresa. Exatamente. Eles vão atropelando a população com essas coisas que, como a gente falou aqui, não chama voto, entendeu? A prevenção não chama voto. A Rosane Deus não tem nada a ver com isso. Claro. Deus não tem nada a ver com isso. Isso estava previsto, tinha dinheiro, mas é isso. Não eram as prioridades dessas prefeituras e governos. Vocês viram a socialite evangélica que disse que a culpa é disso? Não, que é da macumba. Que é da macumba? Muito que Deus está irado com os terreiros de macumba. E tem muita gente que acredita nessa história, claro, é óbvio. Senão aliás, está rolando processo. Está circulando muita fake news
e que é uma coisa criminosa até, num momento desse. Gente, vocês viram que a filha da Michelle criou um sistema lá de Pix para depositarem na conta dela como ajuda? Pois é. Só quem é burro vai depositar na conta dela. Não sei lá, né? Um desses partidos da direita também fez isso e a conta é do partido. Pois é. Inacreditável. Eu fico indignado com essas coisas que são uma exploração desumana dessa tragédia, e fico indignado também, mas aí mais previsível, né? Com os criminosos que estão assaltando voluntários, entendeu? Que estão roubando barcos, roubando carga. Mas isso é previsível, afinal de contas, são criminosos, entendeu? Todo ano. Que humanismo eles teriam? Todo ano a gente tem notícia do pessoal desviando os recursos enviados, as garrafas de água, a comida, e os caras desviam. Remédio para os doentes. Remédio. E a gente vê e tem a notícia, a polícia pegou, prendeu. É inacreditável mesmo. No entanto, a coisa é tão natural que a gente já sabe o que vai fazer. Era bom a polícia ter também um esquema já preparado para pegar esses oportunistas. Parece que prenderam 15 pessoas, 16, eu não me lembro agora. Não, prenderam várias pessoas, mas assim, aqueles ladrão de oportunidade, né? Ladrão de galinha que aproveita, e parece, até na televisão, teve dois ladrões que foram presos saqueando um mercado, ou sei lá onde. Aí, na prisão, eles pediram para salvarem as famílias deles. Pois é. Não, claro, mas o raciocínio deles é óbvio, é esse mesmo. O que eles vão dizer? Entendeu? O advogado do menino lá que atropelou do Porsche não disse que o cliente dele não tinha condições psicológicas de ir para o presídio? Como é que pode? E todas as pessoas que estão no presídio? Se alguém tivesse condições psicológicas. Tira todo mundo do presídio, então como é que faz? É inacreditável a distorção do raciocínio, do pensamento das pessoas no mundo que a gente vive. Isso no que tange a solidariedade. A gente vê falhas da Matrix, até mesmo uma coisa tão básica e basal como a solidariedade, que sempre, em todas as tragédias, no mundo inteiro, se desperta uma onda de solidariedade, as pessoas ajudam. A gente vê distorções disso aqui, mas a gente vê também. Eu vejo, nesse caso, eu não vou dizer que eu tive pena do Eduardo Leite, mas o Eduardo Leite estava perdidíssimo até o Lula chegar, segurar a mão dele e falar assim, calma, senta aqui. Ele quase se jogou no colo do Lula. Quase se jogou no colo do Lula. Agora, vocês percebem que ontem eu vi todo o Jornal Nacional, o Bonner foi para lá, enfim, quase que se mudou tudo para lá, né? A TV Globo se mudou para lá. Mas em nenhum momento, e na transmissão também dos outros programas, eles não falam muito nessa ajuda. O governo praticamente montou um governo paralelo para auxiliar o Rio Grande do Sul. E aí o Bonner falava na ajuda dos militares, olha que beleza, os militares, que, aliás, militar é para isso que serve, né? Claro. É para isso mesmo, essa é a função. E falando nos voluntários, e nos outros prefeitos, e no resto do país, estava mandando tudo bem, todo mundo foi muito solidário, mas, gente, o governo do Lula agiu com uma rapidez e com uma força e com uma verba grande, e, claro, dependendo também de aprovação do Congresso, que também foi rápido e tal, mas pouco se fala da ajuda federal. Né? E a gente precisa dizer, porque eu vi gente na Globo News criticando o Lula antes dele ir na segunda viagem, criticando, não, já devia estar lá, já por que voltou para Brasília? As pessoas se arvoram. Agora, o Lula fez muito bem em levar todo mundo para lá, levou o presidente do Congresso, levou o presidente do Senado, levou o vice-presidente do STF, levou todo mundo, claro, a questão é nossa. Levou o Bonner. Você acha que a Globo iria para lá se não tivesse ido? Mas você sabe por que o Bonner foi, né? Porque no Fantástico eles levaram um puxão de orelha, porque deram mais tempo para Madonna do que para o desastre do Rio Grande do Sul. O Fantástico o tempo todo valorizando o show da Madonna e falou muito menos sobre o desastre do Sul. Levaram um puxão de orelha e o Bonner, no dia seguinte, pegou o avião e foi para lá, entendeu? Porque era o mínimo que ele já devia ter feito, entendeu? Gente, é isso que eu disse, ele montou um governo paralelo para esse caso do Rio Grande do Sul, né? E agora eu vi uma matéria aqui, olha, eu vou até
eu leio aqui para vocês, que diz o seguinte: mesmo com um lucro de 428 milhões em caixa, a Prefeitura de Porto Alegre, que é governada pelo MDB, o Sebastião Melo, não investiu um centavo de real sequer em prevenção de enchentes, segundo reportagem do UOL, mesmo depois que a cidade já tinha enfrentado algumas, porque foram várias, né, nesse ano. Sim, tiveram vários avisos. Isso está no portal da Transparência de Porto Alegre, e eles apuraram que até chegar a zero, eles chegaram a R$ 0 de investimento para prevenção de enchentes, e caiu 2 anos seguidos. O orçamento tem um item chamado Melhoria no Sistema contra Cheias. Recebeu 0 recurso ano passado. Quer dizer, é muita coisa. É claro que foi uma tragédia da natureza climática sem precedentes, ou parece que em 1941 teve uma enchente assim, mas eles tinham muito menos preparo e condições tecnológicas de estarem 1941, gente, 1941 não é uma loucura, 80 anos atrás, sei lá quantos, 80 anos atrás. Agora, você pensa bem, como é que essa água toda, eu estava vendo as imagens aqui, a Lúcia, o helicóptero da Globo voou em cima de Porto Alegre inteiro, foi até o aeroporto, como é que essa água vai escoar? Vai escoar para onde? Durante quanto tempo? E depois que escoar, o que vai ser feito com o que restar, o que aparecer debaixo dessa água? É um problema, gente, que tem começo, mas eu não sei se tem fim, porque é muito grande a questão. É muito grande. Então, se há responsabilidade humana nisso, e certamente há, eu sei que não dá em nada, mas uma CPMI da enchente do Sul é mais do que simbólica nesse momento para se averiguar as responsabilidades que a natureza... Seria um bom momento. Eu acho o Lula pegar o plano da Dilma. Eu acho que seria um bom momento para o Lula pegar o plano da Dilma e retomar a ideia de uma rede nacional de prevenção. Exatamente. É fundamental, porque acontece no Brasil inteiro, gente. Acontece em todo lado, na Amazônia, acontece na Bahia, acontece no Rio. Como a Regina disse no começo, vai acontecer mais. Vai. A gente está com uma crise climática se agravando. Não só lá, em toda parte, todo o país. Eu não sei o que pode acontecer a partir de amanhã. Vem uma frente fria entrando aí, com queda de temperatura e chuvas alarmantes. Está anunciado, como é que chama? Como é que fala isso? O clima extremo. Para amanhã vai cair muita água no sul do Rio Grande do Sul. O lugar que tinha sido pouco atingido até agora, menos atingido. Mas que já está atingido, né? Pelotas já está atingido. Agora deve piorar. O perigo extremo, vai cair mais chuva. É inacreditável como é que, diante disso, um governo não tenha tomado nenhuma precaução, mesmo a Prefeitura de Porto Alegre, a Prefeitura de outras cidades envolvidas e o governo do Estado, em relação a essa ameaça. Governos que negam a ciência não ligam para os avisos dela. Os negacionistas, em geral, foram responsáveis pela falta de prevenção e pela incúria e pela incompetência. Eu não digo nem que o Eduardo Leite seja um negacionista, ele não me parece ser, mas ele é da turma de lá, ele é de uma negligência total em relação ao próprio Estado. Se uma autoridade ignora a ciência como se fosse um negacionista, nega a ação como se fosse um negacionista, está agindo como negacionista. E reclama como da exigência e da reivindicação como se fosse um negacionista, é negacionista. Não importa para mim se ele é progressista nos costumes, na maneira de se comportar, se ele acha que o mundo precisa de um pouco mais de paz, música, o escambau. Ele nega os avisos. Uma autoridade que nega os avisos que recebe está cometendo um crime. Em geral, é um crime. Quando você fala em CPMI, pode-se concluir que houve uma omissão do governo que justifica até mesmo o julgamento civil dele. Claro. Do governador. Exatamente. É muito sério, é muito grave. Eu não vejo saída para isso, entendeu? Acho uma tristeza infinita e, ao mesmo tempo, grave, porque as pessoas têm que ser punidas, porque não pode ficar acontecendo e a gente se lamentando toda vez. Responsabilizadas. Acho que elas têm que ser responsabilizadas. Não, o Eduardo Leite disse.
Eduardo Leite disse, não é hora para se procurar culpado. Evidente. Não, talvez Ele não disse seja isso hora apontando para ele próprio, né? Não é hora para se procurar culpados. O culpado está aqui, não precisa procurar, está aqui. Tem que fazer uma CPI depois disso tudo, quer dizer, não sei como é que funciona, mas essa ideia isso que o Aroeira falou de recuperar esse plano da Dilma e sabe, pressionar os estados, né? Eu acho isso. É muito grave. Todos os estados têm seus problemas grandes que podem se transformar nesse tipo de catástrofe. Eles são diferentes, mas em todos eles a crise climática age, de muitas formas diferentes. Inundações em alguns estados, seca extrema em outros, e assim por diante. Ou você tem Antigamente, você tinha, inclusive, a Sudene, o polígono da seca e tudo mais, ou seja, de certa maneira, havia mais uma ideia de se prevenir os grandes problemas estruturais brasileiros do que hoje. Você vê que, realmente, no nível municipal e estadual, é um corre para cada um reservar o máximo para si mesmo e para os seus. Foi assim também no governo anterior do Bolsonaro federal. Um governo como o do Lula, governando dessa forma, é raro. Não é à toa que ele salta aos olhos. E não é à toa também que a grande imprensa finge que ele não está lá. Considera, como alguém comentou, que não é em época de desgraça. Você falou, né, Regina? Eles querem um Estado mínimo para a população. E o Estado máximo para a salvação. Máximo na de consertar problemas. Assim é mole, né? Assim é mole, é o Estado mamar. Falta mesmo da economia brasileira, dos grandes poderes da economia brasileira, meterem a mão nas suas poupudas bolsas. Sinto falta. Muita falta. Em outros lugares do mundo já teria acontecido. Agora deixa... Estava procurando aqui umas... Olha, a Silvia está dizendo, não arrumaram as bombas de escoamento com geradores, ele é negacionista, e quem vai pagar o pato é o funcionalismo. Olha só, ele fez aprovar a queda de 498 das cláusulas, isso todo mundo está falando, de proteção de meio ambiente, a toque de caixa em 2019, assim que ele assumiu, né? Vai chamar ele de quê? É claro que ele claro, tem... Agora, isso aqui é engraçado. Ele está agindo como um negacionista clássico. A ida do Bonner era para alçar o Dudu Milk, a presidente, e a batida do UOL no Dudu é para deixar o Tarcísio. Você sabe que teve prefeito... O Tarcísio. Prefeito agradecendo o Tarcísio, gente, porque mandou alguns helicópteros e tal. E, realmente, aquela entrevista, o Bonner fez uma entrevista, foi logo de cara uma entrevista com o Eduardo Leite, e foi o que eu pensei, né? É a hora para arranjar o substituto. Gente, desculpa, mas eu acho engraçado. Cada vez que a Globo começa a procurar uma terceira via, um tertius, uma alternativa... Eles estão procurando a via debaixo d'água agora. Eles passam um vexame. É um vexame. Beira o ridículo, beira o ridículo. E todo mundo fica... Parece que eles reúnem todos os jornalistas e dizem assim, olha, agora vamos trabalhar pela terceira via. Qual é a terceira via da vez? Pouca coisa supera, evidentemente, dizer que o Tarcísio é um bolsonarista moderado. Isso realmente foi uma formulação, eu não tinha visto nada parecido. E está certo, a revista Grifo, que é uma revista de humor feita em Porto Alegre pelos humoristas de lá, jornalistas e tal, está batendo no Eduardo Leite há muito tempo, falando que ele privatizou tudo e não usou dinheiro para nada. Eles batem, mas a política do Rio Grande do Sul é engraçado, ela não vaza para cá, né? Sem trocadilho dramático, entendeu? Ela fica lá. E o que o Eduardo Leite está fazendo é grave lá, porque ele não tá usando o que eles chamam de privatização funcional, né? Que é a coisa que a Regina falou. Na hora da economia, ok, privatiza tudo. Na hora do drama, da tragédia, cadê o Estado? Não, recorre ao Estado. É sempre assim. E há um mito que é o... Vai dizer que há um mito que é o mito do equilíbrio fiscal, das contas positivas. Então, o Eduardo Leite gosta mesmo e prefere, como muitos outros governadores do lado de lá, fazer a economia, cortar na carne, matar gente na rua, mas mostrar um caixa positivo. Isso é muito mais importante do que mostrar aquele dinheiro aplicado. Porque, no momento, o mito dos neoliberais é esse.
O Lula falou isso hoje, né? Esse negócio de equilíbrio fiscal não existe em lugar nenhum no mundo, gente. Que isso? É absurdo. Estão inventando essa história. Para controlar o Estado, para controlar o governo. Exatamente. Enfim. Parece a Argentina mostrando o superávit. Superávit. Mas é claro, não gasta nem com esparadrafo. Não gasta nada. E ontem a Jovem Pan estava fazendo uma entrevista aqui com um cara falando bem da economia argentina, do superávit, entendeu? É inacreditável. Mas eles enxergam assim, aquilo não interessa. O povo não interessa. Cabeças de planilha. É o nome que o país não interessa, o povo não interessa, então, mas o fato é que o que eu fiquei, gente, queria só fazer um comentário aqui, uma coisa que eu fiquei muito tocada mesmo, também nessas matérias, na televisão, por aí afora, foi uma materinha que fizeram, não sei se foi na TV Globo, com algumas pessoas de comunidades aqui no Rio. Então, tinha uma senhora que veio com uma garrafinha de álcool gel para doar, entendeu? Você vê que era uma pessoa pobre, com poucos recursos. Um outro senhor negro também dizendo que estava abaladíssimo, chorando, porque os seus irmãos gaúchos estavam passando por isso, ele sabe o que é isso. Eu fiquei tão comovida com esse sentimento real. Imagina, a pessoa leva uma garrafinha de álcool gel, e é tudo que ela pode doar, e ela está ali doando, fazendo a parte dela. Então, graças a Deus, tem esse lado brasileiro. Não, fundamental. Eu pergunto o que o velho da van doou até agora. Pois é. Eu ontem estava vendo uma imagem lá da cidade lá perto de Porto Alegre que tinha uma loja dele que estava alagada, foi tomada pelas águas, entendeu? Tá lá a Estátua da Liberdade, que mostra Pode ser que ele acabe processando a prefeitura por ressarcimento, departamento jurídico. Exatamente. Eu queria aproveitar, antes da gente passar as nossas charges, e falar da charge do Jean Galvão. Tá, antes de você começar, hoje vou ter que sair um pouco mais cedo, uns 10 minutos antes. Então, para onde você vai, Aroeira, dessa vez? Faz logo o seu. Não, eu tenho um pepino para resolver, eu tenho um jabá que eu vou tocar hoje no Flamengo. Não, ele vai tocar lá, eu estava até com vontade de ir lá. Eu tenho um problema para resolver antes, um pouquinho, por isso é que eu tenho que, só vou chegar lá, tenho atrasado também, para a tristeza do Igor, que não dá nem para passar assunto, mas vamos pegar esse assunto da charge do Jean Galvão. Queria falar, eu não sei se a gente pode mostrar a charge, mas já para a gente não mostrar a charge, a gente conta a charge como é, vocês devem estar sabendo, a charge é uma família em cima de um telhado de uma casa, na enchente toda alagada, e as duas crianças conversando, estão tristíssimas. O pai e a mãe também, importante, o pai preocupado, olhando para cima, a mãe todo também. Mundo no clima de desespero ali em cima do telhado, e uma das crianças chorando, e a outra diz assim, não chora mais porque pode aumentar a enchente. Mais ou menos é isso, eu não sei se as palavras são essas. É uma coisa que me tocou muito. Eu não vi nenhuma crítica, nenhuma coisa que pudesse colocar em dúvida a eficiência ou o espírito ou a emoção do Jean ao fazer essa charge. E foi uma grita generalizada contra o Jean Galvão, dizendo que ele estava debochando, que estava fazendo graça em cima de uma tragédia. Teve uma coisa que eu notei. Não era oportuno, né? Eu li isso. Uma coisa que eu notei que muitas pessoas, gente sofisticada, acha que a charge é sempre uma piada. A charge não, a charge muitas vezes é um cartoon. Na verdade, a charge é um comentário. Alguém disse que dizer que essa charge do Jean era insensível é a mesma coisa que dizer que a imagem poética de um fugitivo da seca num baião daqueles, não tem mais lágrimas para chorar, porque secou tudo. É exatamente a mesma coisa. A mesma coisa. Exatamente a mesma poesia. É uma poesia de empatia. É o contrário do que houve da grita. Agora, a grita é um sinal dos tempos, né, Regina, né, Miguel? A grita é um sinal do pânico que o mundo vive, do pavor que a gente tem do outro, da sensação de que todo comentário do outro é uma agressão a nós, de alguma forma. Então, percebo que a gente está começando a se ilhar numa espécie de escudo pessoal que deixa uma situação dessas
a capacidade de compreender uma poesia caiu a zero. Me veio agora uma imagem que parece que a gente não tem mais certeza das próprias ideias, entendeu? Que tudo ameaça. Quer dizer, a gente não tem mais certeza da própria convicção nas coisas, que qualquer um pode vir e ameaçar, e qualquer coisa é passível de questionamento desse jeito, entendeu? Como você falou, Aroeira, eu vi gente sofisticada, gente inteligente, que eu prezo, criticando a charge. Eu perco a referência, eu não sei, e a pessoa também não... a charge pela tentativa de se fazer uma piada. Mas não houve nenhuma tentativa de se fazer. E uma coisa vaga, não cabe nesse momento esse tipo de coisa. É vago para mim isso. Como não cabe? Eu acho que cabe tudo que ajude a sensibilizar para o que o Sul está passando. A poesia, a arte, a reflexão, a filosofia, o pensamento, a ciência, elas se atiram aos problemas para valer. Elas tentam compreender aquilo. E, geralmente, essas coisas trazem junto muita empatia. A arte é carregada de empatia. Então, dizer que a charge do Jean é um desrespeito me deixou triste. Eu não fiquei com raiva das pessoas que disseram. Eu percebi aquele lugar o mundo está sendo levado por essa, digamos assim, essa relativização de tudo, essa ausência de certo e errado, essa ausência de ética e de empatia. É um lugar terrível, assustador, porque é muito solitário e isolado. Muito solitário e isolado. Ali não cabe empatia, não cabe ajuda, não cabe solidariedade, não cabe amor, não cabe nada disso. Não cabe poesia, gente. O Jean fez um poema desenhado, e a poesia dele foi pisada e repisada, esfregada na lama. Faz tempo que eu não vejo uma metáfora tão chocante do tempo que a gente vive. Exatamente. É triste, mas, enfim, eu queria só fazer... A gente está acostumado com o horror, porque a gente vê o horror diariamente, Gaza, tudo, o tempo todo. Mas a gente, às vezes, se esquece de que, atrás do horror, vem todo tipo de intolerância e medo e pânico. Enfim, eu vou começar a passar as charges, porque hoje nós não temos o nosso cineminha tradicional. Eu vi que houve um... Eu falei para o Felipe que eu ia passar as charges manualmente, entendeu? Eu vou a tentar... manivela, né? A manivela, exatamente. Eu vou tentar fazer isso aqui. Conto com a compreensão de vocês, entendeu? Vou começar com uma antiga que no final você tem razão. Vai para os festejos de 1º de maio, né? Que tanto eu quanto a Aroeira tivemos mais ou menos a mesma ideia. Ideia. Assim, não foi a mesma ideia. Não, desenhos, usando a mesma temática. O mesmo personagem. O mesmo personagem. Não, e o tema dos empreendedores... Você botou... A do Aroeira é essa aqui, deixa eu botar aqui. A do Aroeira é essa, que também é um Uber, é um serviço precário, é um terceirizado, né? É um empreendedor. Nós dois fizemos a coisa certa, que é trazer a luta de classes de volta ao centro do palco. Exatamente. E é ali que ela fica. Tudo que está acontecendo é vinculado a ela. Tudo que está acontecendo com o planeta, quando a gente pensa que há 5.240 bilionários, que são donos de praticamente tudo, sem incluir os milionários que vêm logo ali atrás deles, eles são donos de todas as operações no planeta que destroem o equilíbrio ecológico, que complicam o clima, que arrebentam florestas, que retiram oxigênio e colocam mais CO2. Todas essas operações... Um pouco é isso aqui, né, Aroeira? Um pouco é isso. Um pouco é isso aqui. Todos. Essa operação é deles. É do mercado, é do capital. Não é a humanidade que está destruindo o mundo, não. É uma pequena parcela da humanidade que está destruindo o planeta, mas ela detém o poder quase todo. Exatamente. Enfim, eu fiz uma coisa parecida também, mas está aqui escondida, não estou conseguindo chegar lá, que a manivela. Roda mais rápido. Manivela, exatamente, a manivela. Vocês têm que ter um pouquinho de paciência, porque a manivela demora, mas eu chego lá. Que é essa aqui, que é a de hoje, entendeu? Que é mais ou menos o mesmo tema, né? O aquecimento global, exatamente. É isso. Agora, em algum tempo, não vai haver Maldivas mais também para o paraíso. E aí entra o que o Lula falou, diretamente falando para o sul-africano lá, dono do Twitter. Não adianta, não vai dar para fugir para Marte. Não adianta, você não vai conseguir fugir para Marte.
Não tem essa possibilidade. Enfim, o que a gente estava falando antes também, que é um pouco isso aqui, né? Da falta de prevenção das autoridades do Rio Grande do Sul em relação ao que poderia acontecer. Mas, enfim, vamos lá, vamos em frente, vamos falar de Madonna um pouco. Sim, a Madonna, olha só o comentário. Acho que ela tem um mérito. Diga. Da Neuza. Toda semana o Aroeira tem que sair mais cedo e sempre sai no horário certo. Hoje eu vou sair mais cedo mesmo, que eu tenho que resolver antes de sair. Ele não tem que sair mais cedo, ele não tem saído mais cedo. Atrasado. Eu tenho chegado atrasado no outro compromisso, mas hoje eu nem estou indo direto, eu vou primeiro resolver um problema que eu tenho que resolver aqui. Desculpa, e depois é que eu vou tocar. Agora é a saída das charges. Né? Sair. Isso também é a cara da política brasileira, um belo retrato dela. Mas, assim, eles acabam sendo responsabilizados. Eu acho que dá para responsabilizá-los pelas consequências. Daí, hoje em dia, eu diria até que tem mais espaço para mostrar a estupidez que o governo negacionista feito do Eduardo Leite cometeu no Sul. Especialmente porque há casos em que outras coisas aconteceram no país 1, 2, 3 vezes, mas na quarta, a autoridade, nem sempre a nossa autoridade do nosso lado, mas a autoridade tomou juízo, foi lá e fez alguma coisa que fosse. No caso do Sul, realmente é impressionante o descaso. Alguém pode dizer, parecia planejado, e talvez seja. Exatamente. Mas isso aqui é porque eu lembro o seguinte, digamos assim, essa tomada de posição do Senado parece eu tenho 3 gatos e sei quando um gato fica carente, como é que ele fica chato e nervoso. Então é porque o Lira tem tudo, agora esse moço quer também. Por isso que eu disse, o Lula começa dizendo, o Lira sempre começa com a mesma pergunta, a conta é minha, a conta é do governo federal. E é o que a Regina falou no começo. É o Estado mínimo para assistência e máximo para socorrer, inclusive políticos em apuros, né? Empresas também, né? Empresas e bancos e políticos em apuros. Esse aqui é o cobrador, né? Para a gente se lembrar de vez em quando do que está pendurado aí, né? Para ser esclarecido. Cobrador, nem no ônibus existe mais. Nem no ônibus, exatamente. Não temos mais cobrador em lugar nenhum. Vai entender. Enfim, deixa eu ver aqui. Eu estou meio atrapalhado aqui com as charges. Isso foi só por causa da reafirmação do STJ. Continuam fora do baralho. Os 2 de paus continuam fora do baralho. Mas vocês viram que o Bolsonaro se internou? Claro. Com erisipela, gente, ele tem erisipela. Minha avó tinha erisipela. É nervoso. É uma doença psicossomática. Você somatiza. Eu andei lendo que o Bolsonaro estava mais tranquilo e calmo em relação ao muito. Preso. A erisipela prova o contrário. Exatamente. É uma doença de fundo que pode ser agravada pelo estresse, e muitas vezes. Claro, lógico. E eu não fiz piada, fizeram alguns memes, porque assim, eu conheço gente que tem, é uma doença muito complicada. Não, eu não faço piada com doença. Não é piada, mas os memes rodaram. Eu acho que ele tem isso. A piada é o nervoso. Porque ele está tão nervoso. O fato é esse. Eu acho que ele realmente está estressado, com medo de ser preso. E também ele deve perceber que está perdendo o poder dele. O poder dele está sendo disputado à tapa. Inclusive entre Leite Micheque. Entre o povo dele, né? O povo dele. Parece aquelas tragédias shakespearianas, né? Assim, filhos, esposa, todo mundo esfaqueia todo mundo ali, não tem o menor problema. E pelas costas. Uma família... não falemos nem em faca, né? Não, nem falemos em faca. Mas eu acredito muito no ambiente shakespeariano ali naquela família. Certamente. Deixa eu ver se tem mais algum. Tem a Madonna de camisa verde e amarela aqui. Essa eu desenhei, uma coisa que toda a internet está dizendo e que eu acho que é um mérito dela, sim. A Madonna com um show, que não acho que foi um show bobo, inútil, como algumas pessoas, isso é bobagem. Não, foi um show que acho que realmente ela conseguiu tomar a camisa de volta. Nós não tínhamos conseguido ainda, mas ela vestiu a camisa do Pablo Vittar, vestiu ela própria, Copacabana. Até aqui, retomou Copacabana. Isso foi um dos fatos memoráveis. O outro foi
a derrubada de todos os padrões moralistas e tradicionalistas e conservadores. Não, e tanto que o pessoal botou a cabeça para fora, né? Tudo que é moralista botou a cabeça para fora nos grupos de família. Mas eu quero lembrar também que a Madonna, há mais de 40 anos, é a outra charge que eu tinha feito dela, incomoda muito machistas, sexistas, racistas, homofóbicos, LGBTQI-fóbicos e agora também etaristas. Não, o programa de vocês dois. Agora ela incomoda etaristas também. Nós falamos da Madonna muito no programa passado. A questão que eu adorei também foi a TV Globo, a tradutora da TV Globo, tendo que se virar. E ela falou periquita várias vezes, a minha periquita, porque a minha periquita... Mas ela não conseguiu achar um substituto para sexo oral. Só falou carinho. Exatamente. Sexo oral. Carinho. Com N e tio, carinho. Sexo oral era um pouco demais para ela, entendeu? Acho que o sexo oral não chegou ainda também. A Madonna sempre foi transgressora, ela não derrubou coisas, ela simplesmente trouxe para a cara de todo mundo, em plena Copacabana, daquele povo que faz aquelas manifestações bolsonaristas, com camisa verde. Ela ocupou aquele espaço e acabou, entendeu? Ela e 2 milhões de pessoas dançando e se vestindo como ela e transgredindo do mesmo jeito. Olha, Aroeira, já que você tem que sair mais cedo, está aí o seu jabá. Olha, eu vou sair mesmo agora, que eu não posso mais ficar. Adoro o Gonzaguinha, seguinte, adoro. O Gonzaguinha hoje é o nosso homenageado. A gente tem sempre um set dedicado ao homenageado da semana. E esse é um cara tão importante. E, olha, eu vi a reação das pessoas, eu distribuindo o card, foi essa mesmo. Eu adoro o Gonzaguinha. As músicas são inesquecíveis. A capacidade de compreender o mundo desse rapaz era monumental. Não, é um puta compositor. Vai ser um cara que eu vou gostar muito de homenagear. Vocês vão ter que homenagear o Dominguinhos também, qualquer hora, hein? Crianças, beijo a todas e todos. Um beijo a todos. Vai, Aroeira, a gente te perdoa. Vai em paz. Tá bom, tchau, tchau. Vamos descontar. Desconta aí 0,0,5 do salário dele. Mas, olha, a gente tem 3 minutinhos também. A gente podia lembrar aqui 2 coisas. Uma, o nosso programa de quinta-feira, exatamente. Quinta-feira voltamos, o programa número 2, Barato, vamos entrevistar o Marcos Faustini, que está fazendo um trabalho todo dedicado ao etarismo, né? Não é isso, Regina? É um projeto super legal, que ele disse que trabalhou a vida inteira, porque o Faustini vem das comunidades também, trabalhou muito com gente de comunidade, com jovens, e ele disse que agora está na hora, já está com 50 anos, está na hora de trabalhar com os mais velhos. Então, para vocês virem aqui assistir, na próxima quinta, nesse horário aqui de 4h30, que projeto é esse, o que ele está fazendo, que também derruba essa história do etarismo e traz uma função interessante para as pessoas mais velhas, né? Muito legal. E outra coisa, Miguel, que eu queria falar também, é que hoje, a Márcia até já falou aqui, mas hoje tem a entrevista dela com o Mujica, às 9h, aqui no 247, que ela editou, traduziu e fez pouquinho antes dele anunciar esse tumor dele. E parece que é uma entrevista muito bonita. E o Mujica já está eleito no nosso programa como o personagem da semana, entendeu? Porque com a idade dele, sendo a pessoa que provavelmente eu vou ver se consigo uns cortes para a gente passar no programa as coisas mais interessantes dele. E olha, acho que a gente pode terminar aqui com esse verso do Gonzaguinha que o Luiz Parra trouxe para a gente. Olha, é tão bonito quando a gente pisa firme nessas linhas que estão na palma de nossas mãos, é tão bonito quando a gente vai à vida nos caminhos onde bate bem mais forte o coração. Viva Gonzaguinha! Ele era realmente uma pessoa extraordinária, entendeu? Os versos dele, as músicas dele. Eu, no começo, tinha um pouco de preconceito contra ele, eu achava que ele se levava muito a sério e tal, e continuei achando isso. Mas isso faz parte da personalidade dele.
Não tenho, hoje eu não tenho mais nada contra isso, entendeu? Eu acho que isso aí faz parte de todo o grande talento dele, entendeu? Não há a menor dúvida. É isso aí. Então, um beijo, um abraço para todos aqui. Quinta-feira, todos às 4h30, para o Barato da Idade. É isso aí, vai ter charge. Personagem da semana eu já dei spoiler. Vai ter charge, vai ter entrevista com o Faustino, vai ter, enfim, um monte de coisa. E conversa entre nós aqui com vocês. Tá bom? Aí. Um beijo grande para todos e todas. Todos, gente. Um beijo, Miguel. E até mais. Lá. Tchau, tchau.